Então, só falando um pouco e me apresentando assim também, né? Meu nome é Flávio. Eu estou organizando a escola esse ano. E diferente do o ano passado eu dei uma palestra mais, vamos dizer assim, focada no conhecimento mais básico de ciência de dados, etc. Esse ano eu pensei em dar uma palestra mais pensando em tópicos de pesquisa que eu venho trabalhando e coisas que me interessam. Como vocês devem ter percebido, né? Tipo, eu sei que tem muito aluno novo aqui. Aprendizado de máquina é uma área bem popular hoje em dia. E uma coisa que eu venho fazendo é trabalhar um pouco com isso em dados, vamos falar assim, temporais ou em dados sociotemporais. Dados gerados por humanos ou dados que vêm de alguma interação social. Então, eu vou ter uma palestra que vai cobrir vários temas. E não vai ter muito como se aprofundar em nenhum deles. Ainda mais pensando que sim, a matemática pode ficar bem pesada, ter que cortar o máximo possível e tentar falar um pouco da intuição. E o que é interessante é que tem duas áreas de pesquisa que meio que se encontram aqui. Que seria a área de você estudar redes e relações sociais e a área de você brincar com aprendizado de máquina. Parte do material que eu vou apresentar foi inspirado no tutorial de 2018 do ICML, que é uma das maiores conferências de aprendizado de máquina, onde o Manuel Gomes Rodrigo e a Isabel Valéria falaram desse mesmo assunto. Então, tem um título bem longo na programação da escola, mas no fim das contas a gente vai falar como entender dados temporais e como entender dados sociotemporais, como detalhes, usando ferramentas de aprendizado de máquina, passando um pouco pela intuição do que é isto, porque eu não sei se esse ano na escola teve alguma palestra de redes sociais ainda, então vai ter um pouco de introdução e um pouco de assunto exploratório. Então, ok, qual é a motivação aqui? Sim, os slides estão em inglês, que é material que eu uso para outros cursos, mas eu vou tentar descrever tudo com cuidado, para não ter nenhum problema. Então, tem uma série de aplicações que capturam dados humanos. Dados que a gente gera ou dados que são gerados por nossas ações, né? Tipo, e você mensura esse dado, tipo assim, aconteceu um evento agora, ou aconteceu um evento num dado local do tempo. E isso pode ocorrer de forma muito rápida, como também pode ocorrer de forma, vamos falar assim, mais... Isso aqui não funciona. Como também pode ocorrer de forma mais lenta. Então, se você pensa nas suas compras da Amazon, isso é uma coisa que você não faz com tanta frequência. Então, isso é um dado que a gente mensura um pouco mais lento, a não ser que seja viciado em comprar alguma coisa. Eu sei que tem um pouco de abstração aqui. Mas existem alguns mundos onde a gente tem dados que chegam de forma bem mais rápida. Tipo assim, o mundo de mercado de ações, as pessoas comprando e vendendo ações, né? É algo que ocorre num grande de tempo muito rápido. Como também dados do Twitter, do Instagram, um vírus propagando numa rede ou edições no Wikipedia. Tudo são dados que ocorrem de forma temporal. Na verdade, tempo é, assim, impossível não ser um dado temporal, né? Embora nem sempre você mensure o fator tempo. Mas todos os dados são gerados no tempo. Tipo assim, eles ocorrem num certo instante do tempo. E a gente quer entender um pouco como esses dados se propagam. Todo ano tem várias pessoas que brincam com isso, né? Que é tipo assim, o que é que acontece em um minuto da internet? Tipo assim, quanto de informação é gerado se você pensar só um minuto na internet? Então, isso foi do ano de 2018. Esse gráficozinho muda, né? A cada ano, assim, não só o design, mas os números, obviamente. Mas pegando aqui o WhatsApp, nós tivemos 38, né? Eu acho. Deixa eu ver aqui na resolução melhor. 38 milhões de mensagens trocadas, em média, em um minuto de internet. Como é que a gente faz sentido dessa grande massa de dados ocorrendo no tempo? Né? Tipo, 2,4 milhões de snaps, tantos vídeos de Netflix, 3,7 milhões de busca no Google, entende? E tudo isso vem acontecendo a cada minuto. Então, os dados que a gente coleta da internet, eles são, por natureza, temporais. E eles refletem o nosso comportamento, né? Porque tem um ser humano aqui mandando essas mensagens. Tem alguém
postando fotos no Instagram, postando tweets, usando o Tinder, usando o Twitch, usando qualquer um desses serviços. Então, embora a palestra não seja necessariamente 100% focada em dados de internet, a internet é meio que um laboratório muito bom para a gente entender comportamento humano, porque tudo é registrado e a gente consegue fazer sentido desses dados. Além do mais, é uma coisa natural para a gente como pessoas da computação, né? A gente entende como a internet funciona. A gente entende como esses serviços funcionam. A gente consegue controlar por alguns fatores e ter um entendimento melhor das relações sociais. Nada impede que a gente estude que fenômenos offline também. Tipo, um vírus pode se propagar de forma offline, né? E eu vou falar um pouco de vírus propagando aqui. Então, isso não tem tanto a ver com a internet, mas a internet seria talvez assim, o grande laboratório que temos até hoje em dia. E eu espero que depois dessa palestra, vocês talvez fiquem um pouco motivados para responder perguntas como essa. Né? Como é que informação cresce? Como é que é dada a difusão de informação? Como é que a gente consegue extrair influência? Tipo assim, se uma pessoa vai influenciar a outra. Como é que alunos aprendem ao longo do tempo? Se você pensar em qualquer registro que você consegue mensurar o tempo, tipo assim, a nota dos alunos ao longo do curso, entende? A gente consegue aplicar métodos para entender como coisas do tipo quais matérias ajudam outras matérias ou quais matérias causam você passar em outras e quais matérias, na verdade, inibem o seu andar no curso. Tipo, dado que a gente consiga cadastrar e registrar o seu percurso temporal. A gente fez isso no passado, não está aqui, com uma base de dados de universidade, de outra universidade, mas é o tipo de pergunta que a gente consegue responder. E a gente vai trabalhar no mundo mais ou menos assim. Então, dando assim um slide, um pouco de resumo do que seria essa rede social, do que seria esse tempo e como esses dados vêm ocorrendo e vêm propagando, né? Tipo, você tem as suas relações. Tipo, você pode seguir alguém, assumindo que essa seja seguir. Pode ser qualquer outro tipo de relação, relação de amizade, relação só de trocar uma mensagem, ou alguma relação de conexão entre duas pessoas. Só que o momento que você toma alguma ação, isso ocorre ao longo do tempo. Então, você segue Cristina segue Bob, só que eles tomam ações em momentos diferentes do tempo. Tipo assim, aqui é o momento que Bob posta uma mensagem, e algum outro momento aqui, não deve estar aqui, mas é o momento que Cristina posta uma mensagem. Então, a gente tem esse mundo. Tipo assim, a gente tem mundo de ações ocorrendo no tempo. E a gente tem, possivelmente, nem sempre vai ter, mas possivelmente um grafo que nos dá as relações entre as pessoas que estão tomando essas ações. Isso não precisa ser pessoas. Tipo, você poderia, talvez, imaginar que a gente não consegue observar as arestas, a gente só observa as entidades. Mas a gente também observa, tipo assim, o momento que uma ação do mercado de ações, né, tipo, subiu de preço ou desceu de preço. Então, isso vem ocorrendo aqui. E existe uma influência latente ou escondida entre as ações do mercado, que a gente quer aprender isso. Eu vou falar um pouco sobre isso, mas no fim da palestra. Então, isso é um pouco assim do mundo que a gente quer estudar. E, embora ficou faltando uma figura aqui, é bom entender que esse mundo online e offline, eles meio que se ligam, né? Tipo, teve toda a polêmica do WhatsApp nas eleições brasileiras. Tipo assim, não querendo entrar um pouco nesse assunto, mas entender o mundo online também ajuda a gente a entender um pouco do que vai acontecer no mundo offline. Então, vamos dar um pouquinho mais de background no que seria um modelo ultra simples de propagação, sem pensar tanto em tempo no momento. Ou talvez pensando apenas no tempo evoluindo de forma discreta com uma janela fixa. E o que eu vou falar aqui são de cascatas. Tipo, talvez vocês já tenham ouvido esse termo antes, que é basicamente como a informação se difunde na internet. Então, isso aqui é uma hashtag do Instagram. É uma hashtag, na verdade, daquelas promoções do Instagram, em que você pede para as pessoas retweetarem a promoção ou repostarem a promoção para ter mais chance de ganhar algum produto. E essa pessoa aqui foi quem iniciou, hashtag ganha alguma coisa, entende? E as outras pessoas foram pegando essa informação,
Algumas só consomem ela e outras repassam a informação para frente. Então, aqui você tem o centro, né, de onde começou essa propagação de informação, né, aqui é a parte mais escura. E você meio que consegue ver a informação se difundindo ao longo da rede, meio que numa forma de uma árvore. Então, esse é o mundo que a gente vai começar a estudar. E a gente vai estudar isso de várias formas. A gente vai estar usando os dados temporais. Então, em alguns momentos, eu vou falar para você que eu conheço a rede. Em alguns momentos, eu vou falar para você que eu não conheço a rede. E em alguns momentos, eu vou falar para você que tudo que eu tenho, na verdade, é pontos mensurando as ações que os usuários tomaram. Então, eu já motivei isso um pouco antes, né? Tipo assim, por que entender isso? Para entender como a informação se propaga numa rede, efeitos de redes, como epidemias ocorrem, né? Tipo assim, o que é que causa um vírus a infectar uma população inteira? Como a gente vai fazer isso? Ignorando um pouco o Today e Next, porque esse foi de uma aula, os dois são hoje. A gente vai falar de modelos de contágio e modelos de processo de ponto e causalidade. E você pode aplicar isso em diferentes contextos, tipo notícias falsas, rumores, inovações, doenças, etc. etc. Então, alguém vai começar falando, tipo, um blog pequeno pode começar falando que vacinas não funcionam, que isso a gente não deve vacinar crianças e coisas do tipo. Bom, se você acredita nisso ou não, ok, mas essa informação começa aqui. De repente, alguém mais ou menos influenciador vai pegar essa informação e vai começar a propagar de alguma forma, talvez um jornal ou talvez algum portal médio. De repente, alguém muito famoso vai falar dessa informação e aí você vai começar a ver a sua família falando que vacinas não funcionam e que você não deve vacinar crianças. Então, é assim que a informação vai se propagando na internet. Tipo, uma coisa muito pequena pode crescer e chegar em toda a rede. E todo mundo ser infectado ou não por aquilo. Algumas pessoas, tipo os nós vermelhos, vão repassar a informação, outras pessoas não vão repassar a informação. Então, esse é o modelo mais simples de contágio que eu consigo pensar aqui. E eu vou explorar um pouco ele nos próximos slides. Tá bom. Vamos lá, então. Tá claro isso aqui para todo mundo, né? Não tem... Vai piorar. Mas vamos começar do início. Então, tá, eu já falei um pouco sobre tudo isso, né? Assim, a gente vai ter algumas assumptions no momento. Você vai ter algumas premissas, né? Primeiramente, que a rede é estática. Em nenhum momento dessa palestra eu vou falar de um grafo social que muda no tempo. Mas isso seria outra informação temporal que vocês poderiam estudar. A gente vai focar apenas na informação, ou na propagação da informação. É muito fácil mensurar isso da internet, como eu falei, que você tem métricas que são facilmente mensuráveis, já vem para a gente do sistema, ou seja, o número de pessoas que conversaram nessa thread, o número de retweets, o número de likes. Ou seja, tudo isso são formas de você capturar informação se propagando numa rede. Então, se a gente captura esses dados do Twitter, por exemplo, a gente vai ter essa noção temporal de adoção ao longo do tempo e a gente começa a estudar como a informação cresce daí. Terminologia, a gente tem um grafo, que é uma rede social, ou seja, mesmo se você odiou suas aulas de grafos, você vai ver agora que eles têm algum motivo de existir. Então, a gente tem aqui um grafo, que seria a nossa rede social. É estático, não vai mudar ao longo do tempo. A informação vai se propagar nesse grafo, ou seja, a informação começa desse nó e se propaga. Então, isso é a rede, e isso aqui é o grafo de propagação, indicando quem retweetou informação para quem. E o que você retweeta, ou que você repassa, né? Tipo assim, pode ser uma doença espalhando, pode ser um tweet, pode ser uma imagem, pode ser um hashtag. E o tempo é justamente como essa coisa vai capturar, como essa coisa vai crescendo. O modelo mais simples que vocês podem talvez usar para entender cascatas, quem tem curiosidade com isso pode fazer matéria tipo a matéria de redes complexas, que acho que vai até ter esse mês que vem. Quem oferece é o Benevenuto e a Ana Paula. É você pensar simplesmente assim, o que é que faz você comprar um produto?
Tipo, o que é que leva você a comprar um produto ou a adotar um produto? O que é que leva você a escolher o Android ao invés do iPhone? E o modelo que a gente vai falar aqui, ele assume que você vai adotar um produto se bastante dos seus amigos adotaram o mesmo produto. Então, esse é um modelo de pressão social. Tipo, se muito amigo seu compra o mesmo produto, você vai querer comprar aquele produto. A gente vai ter o produto vermelho, a gente vai ter o produto verde. Novamente, tempo agora, eu sei que é uma palestra de dados temporais, mas tempo agora vai ser uma coisa bem simples, vai só evoluir de forma discreta em janelas fixas. Mas a gente vai começar desse modelo, mostrar como ele é útil e depois entrar em coisas mais complicadas. Então, a gente vai focar em 2 nós apenas. E o que eu vou dizer para vocês é que, tipo assim, se você e seu amigo comprar um iPhone, vocês dois ganham um valor A. E o que é esse valor A que você vai ganhar? Isso é capital social. Tipo, ou isso pode ser dinheiro também, se você ganhar alguma coisa, se você for influenciador e ganhar dinheiro vendendo um iPhone. Né? Tipo, mas isso é o quanto que você ganha quando você pertence ao mesmo grupo do seu amigo que faz parte de iPhone. E essas coisas existem no mundo real. Tipo, existe a noção de capital social, o quanto vocês conhecem de cultura, de filmes, o quanto vocês conhecem do curso de computação. Isso guia as relações sociais de vocês, isso guia um pouco as amizades que vocês têm. E aqui eu estou falando que se você tem um amigo que tomou a mesma ação que você vai ganhar A, ou seja, comprar o iPhone. Se você tem outro amigo que, na verdade, usa Android e vocês dois decidem usar Android, você vai ganhar B. E a gente vai ver como esse vírus se propaga pensando em A e em B. Está claro até agora? Tudo certo? Ok. Se você e seu amigo decidir comprar produtos diferentes, nenhum de vocês ganham nada. Vocês vão acabar a amizade, então vocês não vão mais conversar. Então, tudo certo. Então, quando a gente vai pensando numa rede maior, a gente pode pensar nesse jogo que vem acontecendo. Então, esse é um modelo de teoria dos jogos, né? Então, a gente pode pensar que o jogo vem acontecendo entre cada par de nós. Então, você vai brincar desse jogo com esse amigo seu, com esse amigo seu, com esse amigo seu, e vai brincar desse jogo com esse amigo seu e com esse amigo seu aqui. Os da esquerda estão com um produto, os da direita estão com outro produto, só por clareza mesmo da figura. Mas, no fim, se você vai brincar desse jogo com vários amigos, o que você vai ganhar é A, se você comprar, né? E aqui 2 vezes B se você comprar o outro produto. A gente está assumindo que a influência é linear, que você só ganha essas coisas quando você tem a mesma adoção. Então, é um jogo bem simples. Então, se eu assumir um 9V, e esse 9V tem 5 amigos, e uma fração P desses amigos adotaram o produto A, e uma fração 1 menos P adotaram o produto B. E a gente está falando que quando você adota o produto A, você ganha A. Quando você adota o produto B, você ganha B, de capital social. E a pergunta aqui para vocês é, quando é que esse nó vai escolher A e não B? Vai escolher comprar o iPhone ou vai escolher comprar o Android? E depende dessa utilidade, né? A utilidade aqui de quanto eu ganho de A e quanto eu ganho de B. Quando vai ser isso? É uma pergunta. Oi? Quanto B for menor do que? 1, infrações, é quanto? Oi? Isso, mais ou menos. Ok, acho que está no caminho certo. Não entendi qual é o número que você falou, não, mas... Isso, você está certo. Então, basicamente, você vai ter que resolver uma equação simples, que não é muito complicado. Você pega o 9V, você sabe que P amigos, que são de D, né? Que só tenho 5 amigos total. Então, P deles vai me dar A. 1 menos P deles vai me dar B. Entende? Então, quando
essa fração de amizades superar B dividido por A mais B, eu vou adotar o produto, que acho que foi a conta que você fez. Isso. Então, a gente consegue entender como a informação se propaga resolvendo esse modelo linear simples. Então, quando a fração dos meus amigos for maior do que tanto, eu vou pegar um dos dois produtos. Então, se a gente focar apenas agora em dois estados, onde a maioria dos nós não compraram um produto, a maioria dos nós usam iPhone, eu quero mudar eles para Android. E a gente começa com uma pequena fração de early adopters, que são aquelas pequenas pessoas que começam a divulgar a informação. Olha, o Android é melhor do que o iPhone é melhor do que o Android, quer convencer os outros do contrário. A gente vai assumir que as duas utilidades são quase iguais, ou seja, B é igual a A, somando um pequeno erro, e a gente consegue ver como a informação cresce agora. Então, se B é igual a A somando um pequeno erro, então a probabilidade aqui vai ser mais ou menos 50%. Então, se 50% dos meus amigos usarem o produto, eu vou comprar aquele produto, eu vou fazer parte daquele mesmo grupo. Então, você pode imaginar aqui agora que é tipo assim, eu vou trocar do produto A para o produto B, se metade dos meus amigos usarem aquele produto. Então, a gente começa com esse contágio. A gente pode começar com uma pequena fração de nós, que usam o produto, e a gente vê a informação propagando na rede. Então, todo nó que tem 50% dos amigos ou mais comprando o produto, tipo este nó aqui, vai começar a adotar o produto. Então, você tem aqui a adoção. E esse aqui, embora tenha exatamente metade, né, porque a gente está bem assim, maior ou igual a 50%, porque o erro é muito pequeno, então a gente compra o produto também. Então, a informação propaga na rede, ela vai continuar propagando, ela vai continuar propagando, só que essa informação, ela nunca vai chegar aqui, né? Tipo, porque nenhum desses dois nós vai ter 50% dos amigos comprando esse produto. E o que é que isso fala para mim desse nó U aqui? O que é que vocês acham que esse nó U tem de tão importante nessa brincadeira? Se você ignorar o modelo por um pouco, assim, mas pensar assim, existe um fator médio no mundo em que você compra um produto quando 50% dos seus amigos também compram aquele produto, e você tem um nó que ele está servindo como ponte para uma comunidade de outros nós que parece que nunca vai comprar aquele produto. Quão importante é esse nó nessa rede? Quem é que acha que esse nó é importante? Levanta a mão. Então, vou assumir que o resto acha que ele não é importante. Por que ele é importante? Não, ele é isso, mas ele é importante porque ele faz uma ponte entre duas comunidades. Entendeu? Então, se você pensa assim no mundo real, que você tem uma comunidade de pessoas que escutam um tipo de música ou que compram um tipo de produto, e você tem uma comunidade de pessoas que escutam outro tipo de música, que compram outro tipo de produto, e você tem alguém que está justamente nessa interseção, entendeu? Essa pessoa tem muito poder em relação à informação. Entendeu? Embora o jogo aqui é simples, a gente está assumindo 50%, no mundo real isso não é 50%. Você tem argumentos, você pode falar, você pode fazer a informação propagar de outras formas. Então, esse nó aqui, ele serve como um condutor de informação. Ele serve como alguém que pode fazer uma coisa viralizar ou não. Entende? Tipo assim, você tem que convencer essa pessoa para que a coisa vá para o outro lado da rede. Você tem que fazer essa pessoa convencer os amigos dela, na verdade, né? Para que a coisa vá para o outro lado da rede. E isso é relacionado com um conceito de redes complexas, que é o que é chamado de weak ties, né? Tipo assim, que laços que parecem fracos, na verdade, às vezes carregam muito poder. Então, se a gente joga o mesmo jogo neste gráfico, e a gente faz a informação propagar neste gráfico, em algum momento, é 50% também, tá? Em algum momento o grafo vai ficar assim, e nós, como nó 8, 9, 10, não, 6, 9, 10 e 8 aqui, tem esse poder.
E a gente pode dizer justamente quais são as comunidades que a informação não vai se propagar e identificar quais são as arestas ou quais são os nós que podem tomar alguma ação, tipo assim, começar a realmente vender o produto para os amigos ou gritar com os amigos alguma coisa. Simplesmente olhando para uma métrica simples, né? Porque se você pega essa comunidade e você vê que desses 3 nós, pelo menos 2/3 dos amigos estão conectados nesse subconjunto para os 3 nós, entende? Quer dizer que pelo menos um deles aqui, que é o nó 3, vai agir como esse condutor de informação. Então, assim que esse nó for convencido e conseguir convencer algum outro, a coisa espalha aqui para dentro. Esse modelo é simples. O mundo real ele não vai evoluir dessa forma. Tipo, ou seja, é impossível a informação propagar para esses nós, a não ser que algum outro nó, tipo o 10 e o 9, convença ele de alguma forma. Mas ele é bem interessante, entendeu? Porque ele mostra 2 conceitos que eu vou explorar no resto da palestra. Nem sempre um vírus e nem sempre um produto vai infectar todo mundo. Como a gente falou aqui antes, né? Tipo, algumas pessoas... vou botar muito não, porque senão vai ser... Algumas pessoas vão ser imunes a isso. E a gente pode estudar a informação usando noções simples, como essa aqui, que é justamente o que eu quero falar com esse paper, que saiu no Nature Scientific Report em 2011, que mostra como você consegue recrutar pessoas numa rede social e como você consegue entender um processo de recrutamento numa rede social, pensando na importância que redes sociais têm no mundo de hoje em dia, entendeu? Usando métricas simples. Então, alguém tem alguma dúvida até agora? Vocês nunca têm dúvida, né? Então, tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Qual é a história desse artigo, né? Em 2011, teve os protestos na Espanha, né? Os 15M, protestos anti-austeridade na Espanha, em relação à crise financeira. Então, está aqui só umas fotos removidas do Twitter desse protesto que aconteceu na Espanha nessa época. O que é que os autores fizeram? Eles coletaram 70 hashtags no período de um mês. As hashtags são essas aqui, que não sei se está para ver muito na apresentação, mas isso foi identificado na mão, mas aqui está 15M, né, por exemplo. Isso foi meio que identificado na mão mesmo, assim, quais são as hashtags importantes para esse movimento e como é que as pessoas... Quais hashtags as pessoas usam quando vai falar desse movimento. Então, identificaram 70 delas, coletaram 581 mil tweets, coletaram a rede de quem usa esses tweets, então coletaram 87 mil usuários. E para esses 87 mil usuários, olharam tipo, quem esses usuários seguem e quem segue esses usuários. Na verdade, só quem esses usuários seguem, né? Que o Twitter só vê uma visão. Você coleta quem o usuário segue e depois você consegue filtrar a rede para ver a rede simétrica. Tipo assim, eu sigo você e você me segue. Então, eu tenho 2 redes. Uma rede completa e uma rede simétrica. Essa rede simétrica, que é composta dos links que eu sigo você e você me segue, ela é uma rede que a gente pode ver como sendo mais forte. Assim, né? Tipo assim, todo mundo ali pode trocar informação nos 2 sentidos. Na rede complexa, isso nem sempre pode... Na rede completa, isso nem sempre pode acontecer. E o estudo ele focou na adoção de hashtags. Então, você tem um número de usuários N, você tem um número de adopters, né? Número de pessoas que adotaram ao movimento NA. Para cada nó desse, você tem um número de links, número de pessoas que eu sigo, e a quantidade de pessoas que eu sigo que adotaram aquele produto. O que eu estava falando antes do modelo de cascata era de pressão social. Então, a gente vai mensurar a pressão social nessa rede. Tipo assim, a gente vai ver qual é a fração dos seus amigos que tem que falar do protesto para que você comece a falar do protesto. Obviamente, aqui a gente não está levando em conta se as pessoas concordam ou não com o protesto. Tem várias limitações de estudo.
Mas ele serve para motivar como métrica simples, tipo aquela fração de amigos que a gente falou antes, ajuda a gente a entender propagação de informação. Então, a gente pode definir assim 2 ou 3 tipos de usuários, né? Tipo, aqui vão ser 2, mas você pode imaginar um no meio aí, que seria o usuário médio. Aqueles usuários que falam da hashtag independente dos amigos, ou seja, não precisa nenhum amigo KA falar da hashtag e eu falo daquilo, eles são os early adopters. Eles são as pessoas que não sentem pressão social, que vão entrar no movimento e vão falar disso logo de cara. Aquelas pessoas em que essa fração é perto de 1, ou seja, aquelas pessoas que precisam que quase todos os amigos falem de um produto antes de comprar aquele produto, ou falem de uma hashtag antes de comprar aquela hashtag, tem alta pressão social. Ou seja, você espera todo mundo para conseguir adotar essa informação. Como a gente tem um gráfico e como a gente mensura essas hashtags no tempo, que eu não tinha falado isso antes, né, que tem dados por aqui, a gente pode ver justamente quando as pessoas adotam essa informação e quais são os valores dessa fração que devem ocorrer para a gente adotar a informação ou não. Aqui é a adoção geral ao longo do tempo. Aqui é o momento do maior protesto, se eu não me engano. Aqui é todos os dados que eles coletaram, ou seja, eles zeraram no 15M. Aqui é mais ou menos uma semana, não, deve ser dias, né? Isso aqui é essa escala de dias, justamente. Então, aqui é menos 2 dias, menos 4 dias, menos 6, menos 8, menos 12. Aqui é para frente. E aqui a gente tem a fração de pessoas que falam desse produto. A coisa começa um pouco lenta, ou seja, a informação vem crescendo um pouco lenta. Vão acontecendo eventos do mundo real que está muito difícil de ler aí. Mas, por exemplo, aqui são quando os estudantes ocuparam as universidades, aqui são quando as demonstrações começaram a ir para as ruas, entende? E quando você chega nesse momento, a informação cresce bem mais rápido do que antes. Quando você pensa num vírus propagando numa rede, ou quando você pensa em informação sendo difundida online, ela sempre vai ter uma cara parecida com essa. Nem sempre você vai infectar 100% das pessoas, só que nesse grafo você infecta 100% das pessoas, né? E, bom, por quê? Porque eu coletei só pessoas que falam da hashtag. Então, assim, obviamente todo mundo vai falar em algum momento. Tipo assim, eu não coletei ninguém que não fala dessa hashtag. Então, em algum momento eu vou infectar a minha rede como um todo. Então, isso não reflete o Twitter como um todo, mas reflete um pouco a adoção daqueles que sim foram infectados, daqueles que sim falaram desse produto. Quando os autores olharam para essa fração de ativação, então imagina o seguinte, eu tenho um tempo evoluindo e eu olho para todos os nós. Tipo assim, todo mundo nessa sala é para vocês. Aí eu vejo assim, quem falou desse protesto? Até agora, poucas pessoas falaram desse protesto, e essas pessoas são os early adopters, que são justamente as pessoas que têm pressão social zero. Poucas não, na verdade é uma fração alta. Quando o tempo vai passando, mais pessoas vão falando do protesto e mais pessoas vão adotando. Isso aqui não é tempo, isso aqui é a fração de adoção para todos os nós, isso aqui é a distribuição dessa fração para todos os nós. Ou seja, quando você adotou a hashtag, qual fração de seus amigos adotaram isso? Então, o tempo está implícito aqui. O que é que os autores olham nesse gráfico, né? Então, isso aqui é uma função de densidade de probabilidade. Então, aqui eu tenho a fração da pressão social. Aqui eu tenho a fração de nós que tem aquele valor. E você vê que existe um pico no início, com pressão social zero, que são muitos usuários que são self-active, né? Que são early adopters, que vão falar daquele protesto mesmo. Mais ou menos 10% para a rede simétrica, 10% para a rede simétrica e, não sei aqui, 1%, 2%, 3%, entre 3% e 4% para a rede não simétrica. Parece um número baixo, mas é suficiente para a informação espalhar. Então, você começa com esse pequeno número de pessoas falando e a gente consegue infectar essa rede como um todo. O que é mais interessante é que eles acham um outro pico, é difícil de ver, porque
Isso não é a melhor forma de plotar essa informação? Tipo, plotar assim no histograma, né? Mas eles acham um outro pico aqui, tanto na linha verde quanto na linha vermelha, em mais ou menos 50%. E 50% é um valor interessante, é como se fosse assim, o menor valor que você precisa para a informação conseguir ser viral. Então, você vai ter um grupo de pessoas que são bem ativos e outro grupo de pessoas que precisa de mais ou menos a maioria dos amigos, 50%, para começar a falar daquela hashtag. E nem tantas pessoas precisam de todo mundo para adotar essa informação. Quando você olha isso ao longo do tempo agora, separando em 2, 3 grupos, né? Tipo, esses quadradinhos azuis aqui. Então, o que é o eixo X agora? O eixo X é tempo, então a gente está voltando a falar de tempo. O eixo Y é a fração de nós. Aqui a gente tem os early adopters, e no início todo mundo que adota tem que ser early adopter, tipo assim, porque ninguém mais adotou aqui. Você vê que mais ou menos perto do movimento 15M é quando você começa a convencer as pessoas com 50% de pressão social. E as pessoas que precisam de muitas amizades são convencidas lá para o fim do movimento. Que também faz sentido, né? Você tem que esperar todo mundo ser infectado na rede para conseguir falar daquilo. O que é interessante é que esse pico aqui, nos 50%, é justamente no mesmo momento que acontecem os protestos. Né? Então, isso reflete um pouco o mundo real. Então, você vai refletindo assim, aquele momento em que todo mundo vai falar daquilo. Então, você vai, sobre esses 50 seus amigos, você começa a ser convencido daquela informação. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui nesse gráfico que a gente pode ver. Sim. Quanto tempo passa, os early adopters vão morrendo, porque eles são early, né, obviamente, e os late adopters vão aparecendo naturalmente, que são os que precisam de muita pressão social para adotar aquele produto. Os autores também olharam para as cascatas. Tem um pouco de um truquezinho aqui que, bom, acho que talvez nem devia ter colocado esse slide, mas só para mostrar um pouco como eles fazem isso. Eles definem uma cascata como sendo assim, você define uma janela de tempo, ΔT aqui, ou seja, se a informação for retweetada em T mais ΔT, eu falo que a cascata ocorreu. Então, se passa muito tempo daquela informação ter passada, eu não vou dizer que você influenciou. Então, 1 não influenciou 2 se esse ΔT for muito grande. Então, aqui a gente tem o nó 1, que começa falando. Dentro da janela T mais ΔT, o nó 2 pega a informação e repassa. E o tempo T mais ΔT, o nó 3 pega a informação e repassa isso para frente. Então, se um usuário fala no tempo T e um seguidor fala no tempo T mais ΔT, eu assumo que a informação está propagando. E esse delta me dá um limite assim, de como a informação vai propagar. Se ele for muito alto, então tudo é cascata. Se ele for muito baixo, tem que ser mensagem muito próxima da outra para ser cascata. Então, esse valor delta meio que controla essa influência. Um pouco. Os autores olharam para vários valores de delta. Aqui, não sei se importa tanto a gente comparar esses valores, mas independente de como você define a cascata, se é dentro de 1 hora, 2 horas ou 4 horas, você vai ver um gráfico como esse aqui. E se você já estudou alguma coisa de complexo social, ou de fenômeno social, ou de redes sociais, etc., 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 esse tipo de gráfico é bem comum. Então, a gente está vendo aqui no eixo X qual é o tamanho da cascata, ou seja, quantas pessoas uma cascata impacta. Então, uma cascata aqui, só lembrando, é que, tipo assim, uma mensagem de um usuário, e esse delta vai fazer ela morrer ou não. Aqui a gente mensura a fração de cascatas que tem um valor maior do que o eixo X. Isso aqui está em escala logarítmica. Se você nunca viu um plot em escala logarítmica, é só você fazer o log dos dados que vai acontecer isso. Tipo, ajuda a visualizar em vários momentos. Aqui a gente também está em escala logarítmica, o tamanho. Então, aqui a gente tem 1, 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil. E aqui eu vou falar algo do tipo... Todas as cascatas, 100% delas, têm um tamanho de pelo menos 1, por definição. 10% delas, pegando aqui a linha verde e vermelhinha, eu vou ter que descer aqui, vai ser meio chato, né? Mas vai ter um tamanho assim de 1, 2, 3, 4. Né? Ou seja, 10% delas têm um tamanho maior do que 4. Isso é a fração que é maior do que o eixo X. Por isso o gráfico só faz decair.
pouquíssimas cascatas, 10 a menos 1, menos 2, menos 3, têm um tamanho maior do que 1.000 ou 10.000 nós. Então, poucas pessoas têm sucesso em propagar muita informação. A maioria da informação que você propaga não vai alcançar muitos nós, mas essas poucas cascatas de sucesso têm um tamanho nas dezenas de milhares de nós. Então, isso quer dizer o quê? Para vocês acordarem um pouco. Assim, eu sei que depois do almoço é... Ninguém? Tá bom. Não precisa de muito para você propagar informação, não. Só precisa de alguém fazer uma coisa grande. Entende? Se você já infecta 10.000% de nós só com uma mensagem, né? Isso aqui é um influenciador digital, posta uma mensagem, já pega boa parte da rede, né? A coisa cresce. Então, nós centrais, nós que conseguem fazer esse tipo de ação, são muito importantes numa rede. Entende? Eles são muito importantes para a gente entender essa rede. E, novamente, saindo um pouco do mundo de dados temporais e de redes sociais, existe uma série de estudos, por exemplo, de, sei lá, como você pode quebrar a internet. Tipo assim, a internet é uma rede muito robusta, ela é uma rede complexa, mas se você atacar os nós centrais, você derruba a internet como um todo. Então, assim, se você souber quem são esses nós, eles são pessoas interessantes. Que é justamente a próxima pergunta que os autores fizeram. Tipo assim, quem propaga essa informação? Então, eles correlacionaram o tamanho da cascata com a centralidade do nó. Como é que você define um nó central aqui? Existe um método chamado decomposição K-core, ou decomposição K-core em português, em que você pega o seu grafo e você define um valor K, começando com 1, e você remove todo mundo que tem grau menor do que 1. Não tem ninguém, porque esse grafo vai ser conectado. Mas se tivesse pequenos nós ilhados, você removeria eles. Depois você remove todo mundo que tem grau menor do que 2. Depois você remove todo mundo que tem grau menor do que 3. Então, esses nós que têm grau menor do que 1 e 2 aqui, eles são mais periféricos na rede. Eles se conectam com poucas pessoas. E essas pessoas aqui que têm um grau alto, elas são mais centrais na rede. E lembrando que aqueles nós que eu falei que são importantes para propagar a informação, eles justamente ficam na beira aqui de um core para o outro, né? Tipo assim, eles fazem parte do centro e comunicam com o resto da rede. Então você vai removendo isso para K igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e você vê qual é o sucesso da informação que esses nós propagam. Então aqui eu tenho o valor K do K-core decomposition. Quando isso é alto, quer dizer que eu só vou manter nós com pelo menos 120 arestas. Aqui eu tenho a fração de adoção da cascata que aquela pessoa gerou. E, meio que como esperado, você vê que os nós mais centrais são aqueles que propagam informação com maior sucesso. Então, identificar essas pessoas, quem são essas pessoas e como lidar com essas pessoas é uma coisa bem interessante. Algumas pessoas periféricas conseguem propagar muita informação, mas isso é raro, isso não vai ser tão comum. É meio que esses pequenos spikes nos dados, né? E hoje em dia, é até interessante, assim, meio que divagando um pouco aqui da palestra, que hoje em dia a gente fala muito também dessa brincadeira de micro-influenciadores, né? Tipo assim, então, identificar esses nós aqui bem centrais a gente consegue, mas a gente também está procurando hoje em dia nós centrais para uma pequena comunidade. Né? Tipo assim, ele pode não ser para o gráfico como um todo, mas para uma pequena comunidade, para conseguir propagar aquela informação. Nada a ver com estudo, só devagar. Okay. Quais são as lições aqui até agora? Né? Tipo assim, boa parte das cascatas são pequenas, nós centrais são cruciais em propagar informação. Você tem mais ou menos 3 tipos de indivíduos que propagam informação. Você tem aqueles que falam daquilo logo cedo, aqueles que falam aquilo no meio da brincadeira, e aqueles que falam mais para o fim, são mais raros, mas eles existem, né? Tipo assim, pessoas que têm muita pressão social. Isso vem muito também por causa da rede, como ela foi feita, ou seja, tem muito erro
em qualquer estudo. Então, assim, essa rede não reflete o Twitter como um todo, só pegou nós que falam do produto, então ele já tem um pouco de tendência a falar do produto, queira ou não. Mas isso serve para motivar o quanto que modelos simples, tipo um modelo de pressão social, que é o modelo linear de contágio, que é só a fração de amigos que adotam um produto, serve para a gente entender fenômenos do mundo real. Então, a lição até agora é um pouco isso. Assim, eu vou começar a entrar mais no que é o assunto da palestra mesmo a partir de agora, mas o que a gente quer fazer nesse mundo de aprendizado de máquina com dados sociais temporais, ou em muitas aplicações de aprendizado de máquina como um todo, que isso aqui não é muito aprendizado de máquina ainda, isso aqui é mais teoria dos jogos, é entender o mundo. Entende? E para entender o mundo, a gente precisa de modelos simples de como aquelas coisas propagam. E agora eu vou começar a entrar em modelos um pouco mais simples, que já tem esse fator temporal embutido aí no meio. Então, a segunda parte da palestra, eu vou falar justamente como é que a gente aprende infectividade. Eu preparei uns códigos que, como eu faço tudo de última hora, não tive tempo de colocar online. Mas, se vocês quiserem, eu posso colocar online depois da palestra, eu mando e-mail para todo mundo para vocês baixarem. Porque nessa segunda parte da palestra, eu já falei sobre isso antes, tem algumas dúvidas que eu acho que ajudam muito o aluno quando ele vê o código. Então, vou mostrar o código para vocês aqui e vocês podem baixar depois, né? Mas a gente quer falar aqui um pouco sobre como aprender infectividade. E a gente vai começar de um modelo, como eu falei com vocês ainda agora. E talvez um dos modelos mais simples de fazer isso que eu conheço se chama o BS Model. Quem aqui já viu equações diferenciais? Boa parte das pessoas vão ver um uso para isso também agora. Tipo, como a gente consegue entender a propagação de informação. Como a gente falou antes, sim, se você nunca viu, não se preocupem. Não precisa tanto para entender a palestra. Novamente, como é que crescimento de informação ocorre? Tempo, crescimento, fração de pessoas infectadas, isso geralmente chega em 1 ou chega num limite. Ou você infecta a rede toda, ou você infecta o máximo de pessoas que você infectar na sua rede. Então, o que a gente começa a fazer são criar modelos que capturam essa curva. Modelos que capturam o crescimento de informação. Lembrando do nosso grafo simples, né? A gente pode definir um fator f, onde f é mensurado num tempo t, e f no tempo t captura a fração de nós que adotou, não o modelo, não o produto, isso aqui foi que adotou o produto, ou que adotou a hashtag no tempo t. Então, nesse grafo aqui, f maiúsculo, que é 6 dividido por 11, é a fração total de nós, são 6 meses, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, 6 dividido por 11. São a fração de pessoas que adotaram aquele produto. S, se você já estudou alguma coisa de survival, né? Tipo, tem uma série de estudos de trabalhos que é tipo assim, definir se uma pessoa vai sobreviver, ou se definir se uma pessoa vai não adotar o produto, por isso que vem de S, eles são aqueles que sobrevivem ao vírus, porque muito disso vem de um ramo de matemática e física, etc., e redes complexas, que você estuda vírus propagando, então por isso que é S. Então aqui é o survival. É justamente a fração de pessoas que sobreviveram até agora, ou que não adotaram o produto, é o complemento do outro. E F pequeno, que não sei se está aqui no próximo, não. E F pequeno seria só a quantidade de pessoas infectadas no instante T. Ou seja, se eu infecto esse nó aqui, F pequeno seria 1. Né? Na verdade, eu infecto esses dois no próximo instante. Então, F pequeno seria 2 no próximo passo. Então, a fração de novos, a fração do total e 1 menos a fração total são os termos que a gente vai brincar aqui um pouco. Só para entender um pouco como ler esses plots de sobrevivência. Né? Então, assim, o que é o survival? Né? Proporção de pessoas que não adotam o produto ou que sobrevivem depois de 2 meses. Mais ou menos 37, 38, sei lá, % das pessoas não adotam o produto depois de 2 meses. Isso vai caindo até você meio que infectar todo mundo que você consegue. Ok, então se F é a fração de sobreviventes, como eu falei com vocês, F pequeno vai ser a fração de novos nós infectados.
Então, tudo que eu estou fazendo é escrevendo uma equação diferencial em termos discretos. Porque isso é a mudança de nós infectados num pequeno intervalo de tempo. Então, a gente vai começar a escrever essas equações para capturar a propagação de informação. Aqui são a fração de novos infectados, é chamado de hazard, de H, né? Ou seja, quantos novos dos que restavam eu infectei. E a gente vai usar isso para definir um modelo simples. Esse modelo, que vocês devem estar batendo o olho agora e talvez pensando, não faz o menor sentido, se chama o modelo de Bayes, Bayes Model. O que é que o modelo de Bayes fala? Que a fração dos que restam, que eu vou infectar, ou seja, eu peguei mais 2 e tinha 6 no total, ou seja, 2 sobre 6, né, que são os novos infectados, a fração daqueles que restavam, que eu vou infectar agora, depende de um fator P, onde esse fator P são os inovadores, são as pessoas que vão simplesmente gostar daquela coisa e vão propagar, e um fator Q de F, que são aqueles que já foram infectados. Ou seja, essas pessoas convertem mais ou menos Q. Então, vocês têm um fator inovador e um fator de imitação. Quem é que inova e quem é que imita. Se você resolve essa equação, eu posso abrir aqui até o paper, você vai ver uma forma fechada de crescimento exponencial aqui. Eu não vou falar isso. Mas aqui tem a fração dos novos infectados, aqui tem a inovação, e aqui é um fator de conversão. O modelo de Bayes ele não fala muito de redes ainda. Ele fala só de difusão de informação ao longo do tempo. Tem várias pequenas perguntas que as pessoas às vezes têm ao olhar para esse modelo assim, mas espera aí, isso aqui não vai explodir não, porque isso aqui pode chegar a zero em algum momento. Não vai, se preocupe não que a coisa vai funcionar. Se a gente jogar esse S para o outro lado e resolver a equação, você vê que a coisa funciona. E em algum momento a fração ou o número de novos infectados chega em zero, ou seja, você não consegue mais infectar ninguém. Infectar, mas propagar o assunto para ninguém. O que eu quero falar é que ele não tem infecção, é que ainda não falei aqui de conexões. Eu só estou vendo como que uma pessoa que inova consegue convencer imitadores ao longo do tempo e como isso vem acontecendo e como isso vai evoluindo. Se você plota essa curva, se você pega esse modelo, escolhe um valor para P e um valor para Q, você consegue ver justamente esses 3 gráficos. Aqui é o tempo passando, aqui em vermelho são as novas pessoas que adotam o produto, ou seja, tem um pico de adoção, né? Tipo assim, 10 pessoas inicialmente, tem um pico de adoção e depois novas pessoas param de adotar o produto. Aqui você tem os imitadores, né? E os inovadores também vão morrendo ao longo do tempo. Você começa com 10 inovadores, que é a variável P, e eles vão morrendo ao longo do tempo. E o gráfico geral vai ser uma curva S, como a gente falou antes. Então, a adoção de informação tem um formato de um S. Tipo assim, existem livros com o nome S-curve, entendeu? Porque quando a gente estuda informação e propaganda, ele tem esse formato de S, assim, quando você vê o cumulativo, né? Aqui é a derivada, entendeu? Aqui é a mudança ao longo do tempo. Existe um paper de algum ano aí, 2016, eu acho, 14, 15, não menos que isso, do ICWSM, que é uma das maiores conferências em entender dados sociais e dados de mídia social e dados de blogs e coisas desse tipo. E o que eles fazem nesse artigo é que eles treinam vários modelos de como a informação cresce. E um dos modelos que eles treinam é o modelo de Bayes. Então, no meu notebook, eu já vou mostrar assim, o código, como isso funciona. Como é que a gente aprende esse modelo de dados, né? A resolução está péssima aqui, eu sei, mas você tem uma série temporal, que seria essa curva mais cinza aqui. Você tem esse crescimento aqui, que é o seu modelo, né? Assim, a linha mais azul. Mas o que você vai fazer, assim, dados os seus dados, que é a série temporal, você vai ajustar os parâmetros. Você pode deixar isso na mão, se você quiser, mas vai demorar muito tempo. Mas existem métodos computacionais que fazem para você, tipo assim, ache os melhores parâmetros, ache o melhor P e o melhor Q,
de forma que a distância entre os dados reais, que é essa sériezinha aqui, e o modelo seja mínimo. Isso é aprendizado de máquina beabá. Tipo, vamos definir uma função de erro. Essa função de erro é uma distância entre o meu modelo e os meus dados. E vamos otimizar essa função de erro de forma que eu ache os melhores parâmetros que se ajustam aos meus dados. Isso você consegue fazer em 2 linhas de Python ou R, qualquer coisa. Tipo assim, minimize uma função, ou maximize uma função, ou coisa desse tipo. Então, você acha esse modelo. O modelo aqui é essa linha vermelha, azul, etc. Como aqui está péssimo, eu sei. O modelo de BES, eu não sei dizer qual é ele, porque está tudo em cima do outro, mas um deles é o BES aqui, acho que é esse azulzinho, não sei. Todos têm um ajuste bom dos dados. O que é bacana desse modelo? Ele tem 2 parâmetros, inovação e conversão, ou imitation, né? Quando você faz isso para vários sistemas, Amazon.com, Craigslist, eBay, Facebook, Google+, MySpace, YouTube, Twitter, então esses dados, se vocês forem no Google Trends, você pode perguntar, Google Trends, qual é a fração de pessoas, ou qual é o número de pessoas que falam do Amazon? Aí vai dizer, olha, ao longo do tempo, o Amazon fez crescer. Qual é o número de pessoas que falam do Google+? Que eu não sei se vocês conheceram o Google+, mas, tipo assim, foi a rede social da Google que deu errado, começou com pessoas falando sobre isso e, rapidamente, morreu. Qual é a fração de pessoas que falam do Twitter? Ele estava crescendo no tempo. O YouTube estava estabilizando nesse ano. O eBay já estava decrescendo. O Facebook estava bem estável também. Então, isso dá o crescimento da rede social. Como eu tenho 2 parâmetros, que é o P e o Q, então o P está aqui, o Q está aqui, eu posso entender as redes sociais com base nesses 2 parâmetros. Novamente, eu sei que está difícil de ler, mas o Google Plus, ele está aqui, mais ou menos. Isso quer dizer o quê? Que ele tem um alto P, ou seja, que muitas pessoas falaram disso como inovação, mas quase ninguém comprou a ideia. O Q, que é o fator de imitação, é baixo. Então, só de ajustar esse modelo para os meus dados, eu consigo entender um pouco o que é que aconteceu com o Google Plus. Entende? As pessoas falaram disso no início, tinha inovação no início, mas a coisa simplesmente não colou, ela não pegou. Não foi possível convencer as pessoas que o Google Plus era uma rede social boa. Então, ele fica aqui com um P alto e com um Q baixo, e eu acho que ele é o caso mais interessante aqui. A maioria das outras redes que ainda estão meio que sobrevivendo estão aqui. Entende? Eles têm um P, não tem o alto, mas tem um Q razoável, porque vocês falam sobre isso, vocês propagam essa informação. Então, eles vêm sobrevivendo ainda ao longo do tempo. Ok. Então, estou com quanto tempo? Estou com 1 hora... Talvez de tempo. Tem um artigo também falando sobre esse mundo, que é o artigo que eu acho melhor, falando um pouco dessa brincadeira, que ele fala da matemática de doenças infecciosas, né? Como eu estou falando, tudo isso não foi muito a gente que criou, não. A gente só faz usar o ferramental que nós temos para entender o mundo da internet ou o mundo social. Então, existem equações para dizer como que um vírus se propaga. Então, aqui foi a epidemia SARS, em Hong Kong, em 2013. Novamente, aqui a gente está olhando para a derivada, não para o cumulativo. Mas você vê que tem aquela coisa de crescer e decrescer, que eu mostrei até no modelo de BES, né? Só que o modelo de BES não faz sentido para um vírus, porque não é muito inovação e cópia, né? Mas conexões que fazem um vírus propagar ao longo do tempo. Então, aqui a gente tem no eixo X o tempo, no eixo Y a fração ou o número de casos novos. Então, o vírus cresce e depois decresce. Aqui são só formas que o vírus se propagou. O vírus SARS se propagou em 2013. Como é que eu capturo isso e como é que eu entendo isso? Eu vou criar uma equação para ver essa propagação ocorrendo ao longo do tempo. Então, como é que uma doença se espalha na rede, né? Tipo, se você pensar num vírus onde cada pessoa só pode ser infectada uma vez, você pode começar a definir parâmetros do tipo, cada paciente
infecta de novos pacientes. Novamente, são modelos simples. Se esse valor D for muito pequeno, o vírus morre. Se esse valor D for muito alto, o vírus vai se propagar. Ou seja, em alguns casos você não vai infectar quase ninguém, em outros casos você vai infectar quase todo mundo, em outros casos o vírus vai morrer. Existe um número, quem já viu filme de vírus propagando já deve ter ouvido falar desse número, que é o R0. Ou seja, se a gente assume que cada nó tem K amigos, e desses K amigos, ou de K conexões, eu consigo infectar P dessas pessoas. Então, o meu R0 é definido como a fração de amigos que eu infecto num instante de tempo. Ou a fração de amigos que um nó infecta em um instante de tempo. Então, esse nó aqui é infectado com probabilidade P, dado que esse primeiro nó foi infectado. Qual é a probabilidade desse nó aqui ser infectado? P ao quadrado. Só isso. Esse aqui, P ao cubo. Então, esses três nós aqui são infectados com probabilidade P, esses aqui com P ao quadrado e esses aqui com P ao cubo. Então, em cada nível da minha árvore, que essa árvore aqui, como eu botei K igual a 3, eu tenho 3 amigos infectando. Então, em cada momento dessa árvore, eu tenho P elevado a K, ou P elevado a K menos 1, ou altura menos 1, né? Depende de como você vê isso, novas infecções. E na base da árvore, eu tenho K elevado a N indivíduos. Então, um é com probabilidade de P, para baixo P ao quadrado. Aqui eu só fiz começar de cima, para a equação ficar fechada, mas você pode fazer com menos 1 também funciona. E se a gente quiser mensurar o número esperado de indivíduos infectados, só é eu computar isso para cada nó da árvore e pegar que o número esperado de indivíduos infectados no nível N é P elevado a N, que isso é a probabilidade de cada um ser infectado, P elevado a N, e K elevado a N, porque cada nível da árvore tem K elevado a N indivíduos. K elevado a 0, 1, 3 elevado a 1, 3, 9, e por aí vai. Então, aqui eu pego o número de nós infectados em cada momento N. O que é de tão importante sobre esse R0 que vocês talvez consigam ver dessa uma equação aqui? O que acontece quando o R0 é menor do que 1? Oi? O vírus morre. A informação para de crescer. O que acontece quando o R0 é maior do que 1? Você vai infectar a rede como um todo. Então, essa brincadeira de olhar para o R0 serve para você dizer como que aquele vírus vai propagar e quantas pessoas você consegue capturar olhando para essa rede. Tem várias doenças do mundo, com vários R0, né, obviamente. Tipo, então, quando o R0 é maior do que 1, a rede inteira é infectada. Quando é menor do que 1, a rede inteira morre. Mas note que isso é uma rede muito simples, né? O mundo real não é assim. Todo mundo não tem 3 amigos. Entende? Isso é um modelo simples de como essa rede lidar. Mas, partindo desse modelo simples, eu vou criar um modelo temporal que captura bem os dados. Porque você pode dizer que, em média, todo mundo tem 3 ou 2 amigos. Então, isso é um fator esperado. Entende? É o quanto você espera que as pessoas tenham uma ideia de amizade. HIV tem um R0 entre 2 e 5. Ebola tem R0 entre 1,5 e 2. E Measles, que eu não sei o nome em português, tem R0 entre 12 e 18. Surpreendentemente, nós estamos vivos, entende? Porque eram para esses vírus propagar a rede como um todo. Mas por quê? Porque nós tomamos atitudes e ações para evitar essa propagação. Essa premissa que todo mundo vai ser infectado com esse fator PK não é tão válida no mundo real, mas ainda é bom o suficiente para que a gente comece a brincar com modelos. Então, o que foi criado alguns anos atrás, né? São os modelos comportamentais, não sei como falar isso em português, onde você vai definir a evolução de um vírus ao longo do tempo, em questão num número de estados. O primeiro estado, chamado S, são os sobreviventes, né? Tipo assim, quem não foi infectado ainda, ou os susceptíveis. Você tem aqui as pessoas que são expostas aos vírus. Você tem aqui as pessoas que foram infectadas pelos vírus. Você tem as pessoas que se curaram ou se recuperaram. E algumas pessoas, magicamente, ficam imunes porque tomaram alguma vacina. Então, elas não estão nem aí e se recuperam pelo vírus. Você tem pessoas que morrem ou que saem da brincadeira com esse exit aqui.
E se vocês se interessarem por esse mundo, vocês vão aprender 1 milhão de variações desse modelo. Que eu posso falar assim, tem o modelo SI, SIR, SEIR, SIS. Você pode ficar brincando com esses compartimentos da forma que você quiser. Mas o que importa é que cada um representa uma população. Por exemplo, o E quase nunca é utilizado. E a gente vai direto de S, de I para R. Entende? Você pode também ter aqui um outro fator, que são os nascimentos. Né? Tipo assim, novas pessoas entrando no mundo. Mas o que interessa é que você quer capturar evolução, quer capturar tempo e quer capturar conexões. Então, se você pensa nos sobreviventes e nos infectados, o primeiro parâmetro que você vai colocar no seu modelo é a fração de amizades entre essas duas pessoas. Entre as pessoas que ainda não foram infectadas e entre as pessoas que foram infectadas. E você escreve isso como uma DF-DT, né? Tipo assim, como uma variação no tempo. Então, quantas SI vão ser infectados ou vão ser novos infectados? Então, começando do modelo mais simples, que é o SIS, você está sobrevivente, susceptível. Algum vizinho vai ser infectado com probabilidade B, e com essa probabilidade aqui, desse deltazinho, você vai ser curado, mas você não fica imune, você volta para S. Isso é uma forma de pensar do mundo, né? E existem alguns vírus que são assim. Qual seria um vírus que você está curado, fica infectado, fica curado novamente e depois pode voltar a ser infectado com o tempo? Gripe, entende? Então, o que é que você faz? Você pensa no que você quer modelar, e se você quer modelar o vírus da gripe, esse pode ser um bom modelo para você iniciar. Ele nunca vai morrer. Tipo, você vai sempre ser infectado pela gripe novamente. Você define as equações de como isso evolui ao longo do tempo. Ou seja, você define aqui as equações do novos indivíduos, como isso cresce e decresce, né? Então, a cada momento t infinitesimal, eu perco tantos indivíduos para o vírus. Aqui, S vezes I é o número de conexões. Aqui é a fração que são infectados. Então, eu perco tanto de S e eu ganho novos do I, né? Aqueles que foram curados e podem ser infectados novamente. A quantidade de infectados cresce com esse fator SI e decresce com esse fator I. Você escreveu aqui as suas duas equações. Tem uma premissa muito forte, como sempre, é que todo mundo é conectado com todo mundo. Ou seja, você assume que o mundo é como essa sala. Tipo, se eu estiver doente aqui, eu posso infectar todos vocês. Entende? Se a gente vir para aqui todo dia, isso vai acontecer. Então, o mundo aqui, todo mundo pode infectar todo mundo. O mundo real não é tão assim, mas já ajuda a gente a entender como essa coisa modela doenças e quais são as premissas aqui. Nada impede você de simular isso numa rede real, onde você tem as arestas, né? Então aqui você colocaria as arestas da sua rede, não só todas as conexões, e você faria a mesma brincadeira. Quando você simula... Nossa, os plots estão péssimos. Quando você simula o modelo SIS, o que é que vai acontecer? Você vai estabilizar, em algum momento, a quantidade de infectados e a quantidade de curados. E você só vai ficar jogando de um lado para o outro. Como se a gente falasse assim, olha, na média, ao longo do tempo, tantas pessoas têm gripe e tantas pessoas voltam da gripe. Então, isso é o que o modelo SIS faz. Ele nunca vai chegar em 100% de infecções, isso aqui não deveria ir para 100%, porque você volta para ser curado e fica nisso, a não ser que seu fator delta aqui fosse 0. Se você quiser, agora os plots ficaram melhores, né? Se você inventar talvez o que são cada curva, né? Se você quiser simular outros modelos, tipo, nada impede que você simule um modelo chamado SIR, né? Ou SIRS, se você quiser fazer um valor de voltar aqui, né? Onde você vai dizer que você está susceptível, infectado, recuperado e pode voltar. Então, recuperado ou morto, né? Isso pode ser morto também, tipo assim, depende de como você vê. Então, esse fator aqui pode absorver todo mundo se recupera, todo mundo morre, ou esse fator aqui nunca vai absorver todo mundo, né? Porque você meio que sempre vem para cá. Mas isso é o modelo SIRS. E o que é interessante desses modelos, deixa eu ver aqui, na linha azul eu tenho os novos susceptíveis, que está descendo aqui.
Na linha R, eu tenho o frator de recuperados, que só faz crescer, porque eu nunca saio daqui, né? Então, quantas pessoas conseguem se recuperar desse vírus? E aqui eu tenho as novas infecções do meu vírus. Em algum momento você estabiliza, porque não tem essa volta aqui, né? Ela é possível, mas não está nas minhas equações. E assim você está capturando como o vírus ou como a informação se propaga nessa rede. O que é interessante é que para qualquer modelo desse que você quiser utilizar, você pode resolver qual é o fator de R0. O que é que R0 fala? Tipo, quantas novas infecções vão acontecer? Então, se DI e DT, se a fração de novas pessoas, se o número de novas pessoas infectadas sempre cresce, a gente tem o valor de R0. Então, você assume que todo mundo, 100% da população, está curada, e você vai resolver esse DI e DT aqui para ser maior do que 0. E você tem o R0 agora da sua rede de acordo com os parâmetros do seu modelo. Então, você aprende esse modelo dos dados e você pode falar, poxa, aquela informação vai infectar todo mundo, ou aquela informação não vai infectar todo mundo. E só para mostrar um exemplo de como a gente usou isso, em 2014, mais ou menos, quando saiu esse filme, né, a gente olhou para séries temporais do YouTube e observou que no YouTube, por exemplo, as pessoas veem o mesmo vídeo muitas vezes. Tipo, mas muitas vezes mesmo. E a gente quis criar um modelo para capturar como a informação se propaga no YouTube. Então a gente pensou, tá, vamos começar de modelos como esses e vamos começar a adicionar fatores de revisita, tipo o SS um pouco, mas não foi exatamente igual a ele não, porque ele não se deu tão bem nos nossos dados. Então a gente criou um modelo novo. Então a gente começa de séries temporais de popularidade. Então aqui eu tenho uma série temporal de uma música. Essa aqui eu tenho certeza que era Wrecking Ball, de Miley Cyrus. Isso aí foi uma música muito popular na época e desceu. E depois não foi mais tão popular. Essa aqui eu acho que era a música de Cia, aquela Chandelier, entende? Tipo assim, música pop é ótimo para isso, que vocês veem esses gráficos de várias formas. Assim. Então, ela meio que foi crescendo e foram falando, foi crescendo, foram falando. Então, assim, você vê que as pessoas estavam falando daquilo e propagando aquilo, embora eventualmente morre. E você tem dois tipos de informação aqui. Aquele que todo mundo conhece e morre rápido, e aquele que as pessoas não conhecem muito bem e vai morrendo aos poucos. Você também aprende outras coisas desses dados, que informação se propaga em vários bursts. Então, esses modelos, eles capturam apenas uma iteração do vírus. No mundo real, você tem várias iterações do vírus. Tipo, o álbum foi lançado, teve os Grammys, apareceu na TV alguma coisa, então o vírus acontece várias vezes. Então, dois aprendizados que não foi só a gente que teve, outros artistas mostraram isso, é que, um vírus na internet vai se propagar mais de uma vez, ou seja, você pode ter só uma propagação ou duas propagações, tipo esse gráfico aqui. E dois, as pessoas revisitam conteúdo muito. Quando você gosta de uma coisa, de uma música ou de um vídeo, você vai rever aquilo várias vezes. Isso aqui são outros dois artigos que viram a mesma informação do que a gente. Como a gente é preguiçoso, o que a gente faz? Tá, então se as pessoas têm vários vírus, a gente vai criar N vírus, somar todos e definir o nosso modelo. Então a gente fez basicamente isso. A gente criou um modelo onde a gente começa com um vírus apenas, S e R. Aqui são as equações de forma discreta. Você pode simular de forma discreta num códigozinho Python, C, que você quiser. Tá? Então, você começa susceptível, é infectado, recupera. Quando você está infectado, a gente falou que você assiste o vídeo N vezes, ou ômega vezes aqui. Então, tipo assim, você assiste o vídeo 5, 6, 7 vezes, e depois você vai embora e se recupera daquele conteúdo. A gente soma vários vírus desses. Aqui tem um vírus, aqui tem outro vírus. A gente fez para vários desses vírus. A gente usa técnicas de MDL, que é Minimal Description Length, coisas do mundo de estatística, etc., para evitar criar modelos complexos. A gente quer criar modelos simples. Não vou entrar em detalhes sobre isso também, não. Porque se você rodar um modelo como esse, o melhor que você faz é criar um vírus para cada ponto dos seus dados. Então, a gente não quer isso. A gente quer o menor número de vírus que capturam os nossos dados. Quando a gente roda isso para essa música, funciona muito bem. Então, a gente tem nossos dados, que são as bolinhas.
A gente tem o nosso modelo, que é uma soma de vários vírus. Aqui a gente tem o tempo no eixo X, informação no eixo Y, que é o número de pessoas que visitam o vídeo. E isso aqui é Gangnam Style, que era uma música bem popular na época, né? E foi uma música que teve propagação viral bem forte. Então a gente aprende o modelo. Esse sobe e desce aqui é semanal, tipo assim, as pessoas visitando semanalmente. Tem um fator também de voltar toda semana, que eu não falei nos slides. Então a gente aprende um vírus propagando na rede. E o que é interessante, quando as pessoas começaram a falar que esse vídeo ia ter 1 bilhão de views, a gente aprende outro vírus. Então tem um pequeno vírus aqui, as pessoas falando de 1 bilhão de views, isso desce, desce, desce. Em algum momento você vai ficar com uma fração de infectados, que é o povo que realmente gosta desse conteúdo, e essa fração de infectados vai ver o vídeo mais ou menos 10 vezes por dia. Entende? Então você meio que cria essa reta. E se você olha para a informação online, é comum ter essa reta. São as pessoas que não cansam daquela música. Né? Elas vão ficar ouvindo aquilo para sempre. Não é verdade, porque sempre é um decaimento muito lento, mas acaba que ele ocorre. E isso funcionou bem para várias bases nossas e para vários dados nossos. Então, como eu estou ficando um pouco sem tempo, o que eu queria mostrar para vocês aqui, embora já vou avisando que não deu muito certo, mas pelo menos dá uma intuição de como isso ocorre, é que não é muito difícil aprender esses modelos. Então, assim, eu posso colocar o notebook online para vocês verem, mas se você usa uma linguagem com ferramentas estatísticas e matemáticas, etc., tipo Python, ou R, ou Julia, ou qualquer uma delas, a gente consegue simular essa brincadeira. Então, o que é que você faz para simular um modelo como esse? Você define a equação. E isso aqui é a minha equação do Best Model, que eu mostrei antes. Tudo que eu fiz foi jogar o S para o outro lado, que era F sobre S, então eu joguei o S para o outro lado. Mas aqui tem os inovadores, a cópia, e aqui tem o S, que estava aqui dividido antes. E eu defino uma equação bem simples. Então, aqui é a minha população, tempo T, e os valores P e Q. Eu defino uma função em Python que faz isso. Existem pacotes que servem para você simular a equação diferencial, que é esse ODE int. Então, eu falo, simule o meu modelo de BESS, com P igual a tanto, Q igual a tanto, simule 15 dias, e dado uma fração inicial 0,01 de pessoas que foram infectadas, né, que já foram infectadas por esse troço. E quando você roda isso, ou seja, você manda simular e plota esses dados. Então, eu ploto o tempo T e aqui as novas infecções, gera a curva certinho do modelo BESS. Você pode fazer isso também para outros modelos, tipo para o modelo SIR. Então, eu defino qual é a equação do SIR, ou seja, no momento T, menos beta vezes SI pessoas vão sair de susceptível para infectadas. As infectadas vai crescer com beta vezes SI, e menos gama vão ser recuperadas, que vão para o compartimento S, e os recuperados vão crescer com gama vezes I. Então, com 2, 3 linhas, você define o modelo. Aí você define suas condições iniciais, tipo, qual é a fração de S inicialmente, qual é a fração de I inicialmente. 0 recuperados. Então, 90% da minha população, 99%, está susceptível, eu tenho 1% infectado, aqui estão os parâmetros beta e gama, que eu posso resolver para entender o R0, embora não resolver aqui. Mando simular o modelo, em uma linhazinha de código eu mando simular o modelo, e a gente vê aquele plot que eu mostrei antes, que é o S, I, R, e como isso evolui ao longo do tempo. Aí você pensa, poxa, isso tem nada a ver com aprendizado, né? Então, você está só brincando de simular equações diferenciais. Novamente, o aprendizado que eu vou falar, pelo menos nessa primeira parte da palestra, que já passou mais de 20 minutos, é uma coisa bem simples. Se eu tenho um modelo como esse, e eu tenho aqui dados, isso aqui, na verdade, é o Gangnam Style, entende? Só que visto de outra forma. Então, aqui eu tenho os dados, a informação crescendo ao longo do tempo, eu tenho que aprender o modelo dos meus dados. Então, o que você faz? Você define uma função de erro, que eu vou mostrar aqui rapidinho, que é só a diferença da quantidade de infectados menos os meus dados.
Ou seja, qual é o meu erro? É a soma da diferença das duas séries temporais. Isso aqui vai ser uma soma quadrática sozinho pelo pacote que eu uso, mas a soma dos quadrados da diferença das minhas séries temporais. Aqui é só eu simulando novamente. Isso aqui é tudo overhead de Python para rodar a biblioteca de aprender. Mas, tipo assim, rode o modelo e me dê um erro em cima desse modelo. Eu começo alguns valores iniciais e tento aprender. Ou seja, eu minimizo a função de erro, que a função de erro aqui é somente dados menos modelos. Depois que eu rodo isso, aí eu tenho um monte de overhead de plot, a coisa não funcionou tão bem. Mas por quê? Primeiro que esse modelo SR não é muito bom para esses dados, então eu não tive tempo de brincar com outros modelos para apresentação como hoje. Mas eu só quero mostrar para vocês que é possível, com poucas linhas, otimizar essa função. E essa função é a diferença do seu modelo, que é a linha azul, para os seus dados, que é a linha laranja, e você manda otimizar isso, você aprende o modelo e depois você interpreta os parâmetros para entender como o vírus cresce. E a gente já fez isso, só para mostrar aqui, né, para várias bases antigamente. E aqui é o modelo mais completo, que é o Phoenix R, que a gente publicou, que já pega bem melhor a informação. Não pega esses pequenos vírus que acontecem aqui, porque senão ficaria muito complicado. Ele tenta fazer um modelo simples. Então, pegar isso não é bom para ele. No Gangnam Style, a gente forçou a pegar todos os vírus. Aqui a gente deixou ele ficar um pouco mais simples, mas você vê que você consegue aprender isso e entender como a informação se propaga. Depois você entende os parâmetros, entende o R0, você pode ver se todo mundo vai ser infectado por aquele vírus ou não. Então, isso é uma área de pesquisa bem bacana para entender a informação, a propagação de informação. Teve um outro modelo que também já foi feito, que é o modelo SEIZ, que aqui tem o fator E, mas esse modelo é bacana que fizeram ele para entender fake news. Então, como é que uma fake news propaga na internet? Você tem a população susceptível, a infectada, aqueles que são expostos a fake news, e você tem as pessoas que simplesmente não compram fake news, tipo que é o fator Z aqui. Então, você está susceptível, ou você vai direto ser infectado, ou vai ser exposto, que você pode ser infectado novamente, ou você simplesmente é aquela pessoa que fala, olha, não compro isso, vou direto para o fator Z. Você define as equações de como a coisa evolui ao longo do tempo. Você aprende o modelo. Então, esse modelo aqui, eu sei que os próximos estão péssimos, mas tipo assim, aqui é um modelo SS. Não se dá tão bem. O modelo dele pega os dados quase que perfeitamente. E o que é interessante, embora eu não falei aqui, é que eles têm um fator, tipo um fator R0, que é o quão as pessoas podem comprar aquela fake news, né? E você entende várias notícias em relação a isso. E alguns eventos do mundo, tipo Boston Bombing, eles viram, é o evento que as pessoas eram mais susceptíveis a fake news. Só de entender esse modelo e esses parâmetros. Então, tais modelos são muito interessantes para a gente entender o mundo e para a gente fazer sentido desse mundo. Eu já mostrei para vocês o notebook e eu tenho meia hora, mais ou menos, para 1 hora de palestra. Então, vou fazer o seguinte. Alguém tem alguma dúvida até agora? Que eu vou mudar o foco meio que completamente. Sim, não? Pode perguntar. Tá bom. Então, ou vocês entenderam tudo, ou vocês entenderam nada. Então, vamos lá. Os modelos que eu estou falando... Deixa eu ver uma água aqui também. Os modelos que eu estou falando até esse momento são modelos de equações diferenciais, ou um pouco de teoria dos jogos, entende? Então, assim, talvez alguns de vocês se sintam... Ah, ele falou que ia falar de aprendizado de máquina, e parece que só estava fazendo fit de uma curva. Será que tem uma coisa mais interessante aí acontecendo? Entende? Tipo... Então, quando você entra no mundo de processo de ponto... E sim, muito de aprendizado de máquina é fazer fit de curvas. Né? Você acha que é mágica, mas não é. Tipo... Então, quando a gente entra no mundo de processos de ponto, talvez a coisa fique mais interessante. Pelo menos para aqueles de vocês que querem ver um pouco mais de matemática, de coisa mais pesada. Então, o que é um processo de ponto? Você tem o tempo ocorrendo aqui e você vai mensurar apenas quando uma informação ocorre. Então, os modelos que eu usei até agora, tipo esses aqui, eu tinha uma série temporal. E o que é uma série temporal? Número de visitas em um dia, número de visitas em um mês, número de pessoas que viram o vídeo em algum momento.
O que é um processo de ponto? No instante T, Flávio viu aquele vídeo. No instante 5.5, Flávio viu o vídeo novamente, e aqui está a evolução de Flávio ao longo do tempo, aqui está outra pessoa, aqui está outra pessoa. Então, esse é um dado bem simples. É um dado bem cru, que basicamente captura eventos ocorrendo ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Ok. Vai ficar assim mesmo. Então, você tem o tempo T. Aqui a gente recorda, ou a gente grava, quando cada evento ocorre. Ou seja, Flávio assistiu um vídeo no tempo T1, depois no tempo T2, depois no tempo T3, e por aí vai. A gente pode contar várias coisas, tipo assim, quantos eventos Flávio teve até o tempo T. Então, são 3 eventos. Até o tempo T1, 0, T1, começa T1, então até o tempo T2, 1, até aqui agora 2, até aqui agora 3. Então, isso é o que é chamado do processo de contagem, que é quantos eventos ocorrem até o tempo T. O histórico é simplesmente as visitas, ou seja, quando o Flávio assistiu aquele vídeo. E, obviamente, como isso é tempo, isso aqui é ordenado de T1 até Tn. Então, isso é um processo de ponto. Só estou gravando quando as coisas ocorrem. O processo de contagem com uma matemática mais chata, mas é só isso, tipo assim, quantos eventos ocorrem até o tempo T. Então, até o tempo T aqui são 3. Você pode escrever isso formalmente como uma integral. Ou seja, some 1 para cada vez que um evento ocorre. Se a gente quiser falar isso de uma forma mais simples. Porque a função Dirac-Delta é mais ou menos isso. Tipo assim, ela tem um pico em 1 quando a coisa ocorre e depois morre. Entendeu? Então, some 1 para cada momento que a coisa ocorreu. E eu tenho aqui o meu processo de contagem. O histórico é o meu passado. Ou seja, qual é o histórico do tempo T? É T1, T2 e T3. E a gente vai começar a modelar o mundo falando o seguinte: qual é a fração de eventos que ocorrem no tempo T, dado o meu histórico de coisas que aconteceram antes? E um processo de ponto é definido por essa uma única equação. Quantos eventos, qual é a probabilidade, qual é a chance de eventos ocorrerem aqui, dado que ocorreram esses 3 eventos no passado? Só para ser mais formal, você pode ter o filtro que inclui e não inclui. Tipo assim, aqui o T- é um filtro, que é o histórico. HT3- não inclui o tempo T3. Isso aqui é muito detalhe. Não sei se a gente precisa trocar muito disso, mas assim, pense no histórico, no tempo T3, como sendo tudo que ocorreu antes de T3. E a gente define uma função que é chamada de intensidade. Então, o que é a intensidade de um processo? A matemática, ela assusta, eu sei que ela assusta, mas assim, a gente pode pensar um pouco igual a gente viu o modelo de Bess. Por isso que o modelo de Bess é interessante para a gente começar dele, né? Isso aqui, que é essa intensidade, é F sobre S. Lembrando que F, esse asterisco é só porque é aprendido, assim, foi a anotação dos autores que eu peguei da internet. Lembrando que F são os novos indivíduos e S são aqueles indivíduos que ainda não foram infectados ou que eles não usaram o vírus. Aqui eu tenho a fração, ou seja, a taxa de eventos ao longo do tempo. Seria uma forma de você pensar isso. Então, tudo que eu estou vendo são frações. Tipo assim, quantos eventos ocorrem numa janela de tempo minúscula, que é T menos DT. Quantos eventos ocorrem? Tipo, se eu faço DT aqui, né, então, assim, quantos eventos ocorrem numa janela minúscula de tempo? Qual é o número esperado de eventos agora? Isso tem que ser um número positivo, geralmente de 0 e 1, porque se for maior do que 1 as coisas explodem, mas assim, qual é o número de eventos que eu espero agora? Então, se você me der essa equação, você me deu um processo de ponto, e a gente pode brincar bastante com isso. Então, assim como os modelos anteriores, uma única equação vai dizer como uma coisa evolui. Basta você me dar uma equação que seja positiva e a gente consegue brincar com esse tipo de modelo. O que é interessante? Isso são taxas. Taxa é uma coisa que eu consigo somar. Eu consigo, depois, se eu quiser, juntar 2 taxas e separar 2 taxas. Entende? Então, trabalhar no mundo de taxas é uma coisa muito simples para fazer algum tipo de aprendizado de máquina. Então, as intensidades são funções não negativas e eu consigo somar elas. Se eu tenho Flávio, e João, e Maria, e um monte de gente com suas taxas diferentes,
O sistema como um todo pode ser visto só uma soma de todo mundo, que são taxas. E depois eu consigo brincar com esse sistema e aprender em cima desse sistema. Não vou entrar em detalhes da equação, porque talvez não tenha tempo aqui mesmo. O processo mais simples que existe é o processo de Poisson, ou seja, quando a taxa não muda ao longo do tempo, assumindo que o ônibus parte a cada X minutos, a taxa de ônibus no ponto não vai mudar ao longo do tempo, é uma coisa similar. Então, isso é o que é chamado de processo de Poisson. Processos de pontos são processos estocásticos, ou seja, você espera que esses intervalos sejam mais ou menos iguais, mas não tem que ser igual, porque eu defino a probabilidade do tempo ocorrer. Pode ser que, por chance, isso demore muito tempo, mas geralmente vai ser uma coisa bem espaçada, porque a taxa é fixa do processo de Poisson. Então, se eu simulo ele, eu espero uma coisa assim bem uniforme ao longo do tempo. O que é interessante do processo de Poisson? Novamente, vou ignorar as equações por um tempo. Ele serve como ponto de partida para vários outros processos. E ele serve para a gente entender vários outros processos. Todo processo de ponto vai ter uma equação tipo essa, que eu sei que assusta, mas com o tempo a gente se acostuma com ela, que ela captura qual é a probabilidade de um ponto no tempo t. E a probabilidade de um ponto no tempo t vai ser essa equação aqui. E se você já viu alguma coisa de probabilidade ou de aprendizado, você talvez comece a pensar assim, se ele tem a probabilidade de um evento, ele consegue aprender um modelo, porque ele só vai maximizar a probabilidade de todos os eventos. Então, assim como foi feito antes, que foi reduzir um erro, aqui eu vou maximizar essa função para aprender o meu modelo. Não vou entrar em detalhes como derivar essa função, não. A gente pode falar sobre isso depois. É o corte da apresentação de propósito aqui da EVCOM. Então, mas isso dá alguns resultados interessantes. Tipo, a distribuição de tempo entre eventos numa Poisson vai ser uma exponencial, porque se você plugar aqui, a coisa meio que vira uma exponencial. Mas isso é a função mais importante que a gente vai ter nessa brincadeira. Mas o que é interessante é que ela só depende da outra função. E a outra função é simples. Você pode responder perguntas como número de eventos que ocorrem num intervalo de tempo, também não vou entrar tanto nisso. Mas você consegue, com essa taxa, fazer duas coisas, que são duas coisas que você vai fazer para qualquer processo de pontos, se você está no mundo de aprendizado de máquina. Um é aprender os parâmetros do processo, ou seja, se eu lhe dou uma base de dados, onde a minha base de dados agora são pontos tipo o evento ocorreu no tempo 1, o evento ocorreu no tempo 2, o evento ocorreu no tempo 3, no tempo 4, no tempo 5, no tempo 6. E eu falo para você, olha, eu acho que essa base é um processo de Poisson, então eu acho que essa base é um processo onde o lambda é fixo ao longo do tempo, a taxa de eventos é fixa ao longo do tempo. Então, se você imagina isso e você quer aprender esse modelo, você vai ter aqui a sua função de probabilidade, que vai definir uma verossemelhança, e você vai maximizar ela. E ela não é muito difícil de maximizar, não, porque como aqui é fixo, então isso aqui fica lambda exponencial de menos lambda t, para cada intervalo que a gente vê aqui, então, se a gente considerar o tempo de intervalos. Eu multiplico para o primeiro evento isso, para o segundo, para o terceiro, por 4, etc. Maximizo a função, você vai tirar um log em algum momento para transformar a multiplicação numa soma e tirar as exponenciais. Você maximiza a função e você acha qual é a melhor taxa para os seus dados. Que, como eu falei que é fixo ao longo do tempo, vai ser 3 sobre t. Que eu falei que o processo é uniforme, é um processo de Poisson. Então, eu espero 3 eventos no tempo que eu mensurei, porque eu vi 3 pontinhos aqui. Novamente, não se assustem, mas se você fizer isso para qualquer lambda, você vai aprender os parâmetros. E esses parâmetros vão ser interessantes quando a gente vai mudando o processo. Uma outra coisa que é bacana é que você consegue amostrar esse processo. Tipo assim, eu consigo simular dados reais e fazer previsões com dados reais, fazendo o sampling desse processo. Porque se eu assumo que o processo é fixo, é uma taxa de Poisson, e como eu falei antes, plugando aqui nessa equação, o tempo entre eventos, se eu resolvo isso, vai ser uma distribuição exponencial, só simular pontos de uma exponencial, ou tempos usando uma exponencial aqui, então, eu vou simular o processo e vou pegar novos eventos que vêm ocorrendo ao longo do tempo.
Aí você pensa, poxa, isso aqui já está complicado o suficiente, como é? A gente começa agora a mudar o lambda t. Então, a coisa vai ficando mais complicada, mas pensa assim, ele só está mencionando uma taxa. O resto acontece sozinho. Então, você pode fazer um lambda t, que é a taxa de eventos, não ser fixa. Isso pode seguir um polinomial, alguma coisa. E, magicamente, tudo vai ser encaixado também. Por quê? Porque se você tem o lambda t, você tem a equação da probabilidade antes. E se você tem a equação da probabilidade antes, você consegue aprender isso maximizando ela, que é justamente aqui. Só que agora a maximização vai ser um pouco mais chata, porque essa função não é fixa no tempo, mas se você pega aquela equação, tira um log e coloca aqui, você vê uma função para você maximizar e aprender os parâmetros do seu modelo. Então, apenas me diga como você acha que os eventos surgem no tempo, que eu aprendo para você os parâmetros do modelo, que eu aprendo o melhor polinômio, se isso aqui for um polinômio, que se adequa aos meus dados. Não vou falar do rejection sampling também, um pouco por conta de tempo. E a coisa começa a ficar interessante quando a gente pensa em processos mais complicados. Então, isso aqui é o que é chamado de um processo de Hawkes. O que é que o processo de Hawkes fala? A taxa de eventos, ou seja, o comportamento de Flávio, como o Flávio se comporta, é o seguinte. Todo dia, ou com uma taxa fixa, Flávio assiste Gangnam Style. Tipo, ele gosta do vídeo, então ele tem uma taxa fixa de vai assistir aquele vídeo. Isso aqui é um processo de Poisson. Mas não só isso. Tipo, se Flávio assistiu Gangnam Style agora, tem uma alta probabilidade dele assistir isso depois. Porque ele está naquele momento de gostar daquela música, de ouvir aquela música. Então, assim, isso decai exponencialmente. Então, sempre que ocorre um evento, isso aumenta a chance de novos eventos ocorrerem. E a internet é um pouco assim. Tipo, quando ocorre um evento, a chance de eventos ocorrerem ao redor, em pequenos bursts, ela aumenta. Então, se você consegue escrever o histórico de Flávio como sendo assim, uma taxa fixa e uma equação aqui de decaimento exponencial, ou seja, quando ele começa a ver alguma coisa, ele consome um monte daquela coisa e depois decai, entende? Aqui eu tenho um processo novo, que é chamado de um processo self-exciting, ou chamado de um processo de Hawkes também, para ter outro nome. O que é bacana de sair do mundo de Poisson para esse mundo? Porque esse mundo ele faz sentido para o comportamento humano. Tipo, as coisas ocorrem em bursts, Michael Jackson morre, todo mundo fala daquilo, e depois a coisa decai. Entende? A internet é quebrada, mas depois a coisa decai e você continua. E tudo isso vem de uma equação que ela é simples, queira ou não. Tipo, dado uma taxa fixa, dado o meu histórico, todos os eventos do meu histórico, a chance de eu assistir um vídeo agora, porque eu assisti um vídeo há 4 pontos atrás, é um decaimento exponencial. Então, esse ponto aqui tem pouca influência na minha vida, mas esse ponto aqui tem muita influência na minha vida. E eu somo todos eles. É o que eu falei antes. Quando eu trabalho com taxas, eu posso somar isso e criar um modelo mais bacana. Como eu trabalho com taxas, eu consigo aprender isso de forma simples, ou de forma fácil, maximizando aquela função. Que ela assusta, é chato trabalhar com ela quando o lambda vai complicando, mas ela sempre é a mesma função. Sempre vai ser a mesma função para o seu processo de ponto. E as ideias gerais dessa segunda parte da palestra é que, começando com taxas, a gente consegue estimar pela verossemelhança e a gente consegue amostrar para fazer previsões do futuro. E você pode escrever essa taxa de várias formas diferentes. Você pode escrever isso como um processo de Poisson, você pode escrever isso como um processo de Poisson não homogêneo, você pode escrever processos que morrem, tipo assim, lambda t é uma função qualquer, só que na hora que eu fui infectado, que o primeiro evento ocorre, 1 menos 1 vira 0. Então, na hora que eu peguei o vírus, a função morre. Você pode escrever processos que são self-exciting. Ou seja, isso aqui é muito bom para pegar aqueles vírus que eu só sou infectado uma vez e eu carrego ele para o resto da minha vida. Depois que eu fui infectado, eu não sou mais infectado. Entende? Então, uma coisa veio que vai e morre. E dependendo do mundo que você quer simular ou que você quer aprender, você muda um pouco esse processo. O que é interessante, são taxas. Então, a gente pode começar a somar essas taxas. Se Flávio se comporta, ou se Bob se comporta dessa forma aqui verdinha, e Cristine se comporta dessa forma azul,
o sistema como um todo vai ser uma soma de nós dois. Entende? Então, eu posso definir uma equação para o sistema inteiro, para cada pessoa individual, e começar a brincar com isso, para aprender essa informação se propagando ao longo do tempo. Novamente, isso aqui é uma taxa fixa e uma soma de uma influência, que aqui é uma exponencial decaindo. Então, cada ponto aqui tem uma influência exponencial decaindo, mas você pode mudar essa função para outras formas, se você quiser. Onde é que eu vou usar isso? Até agora, na palestra, eu meio que assumi que você conhecia a rede ou que a rede era fixa. O nosso problema agora vai ser o seguinte. Eu quero estimar uma rede, eu quero estimar um grafo, as cores foram péssimas, eu sei, mas assim, eu quero estimar um grafo. E se você já viu o problema de link prediction, problema de recomendação, talvez a palestra do Rodrigo ontem, você está pensando, tá, ele está fazendo uma coisa muito parecida, vai estimar novas arestas de um grafo. Só que eu vou falar para você que eu não vejo nenhuma aresta do grafo. Eu quero aprender um grafo de influência sem ver nada. Tipo, sem observar nenhuma aresta de influência. Mas eu observo o tempo. E o que quer falar, o que eu quero dizer quando eu falo que eu observo o tempo? Eu quero dizer que eu consigo ver para cada nó quando eles tomam uma ação na rede. Então, eu quero estimar o grafo da rede sem usar nenhuma aresta, só usando o tempo. E como eu fiz esse desenho... só para mostrar aqui, né? Então, cada observação é um timestamp, é um ponto no meu tempo. E como eu fiz esse desenho na mão, né? Propositalmente, eu fiz F e D serem relacionados. Porque pouco depois que F fala, D fala sempre. Então, eu quero aprender isso direto dos dados. Só vejo o F falando, só vejo o D falando, mas parece que tem uma correlação aqui, né? Isso é uma correlação, embora é chamado de causalidade de Granger, na prática é uma correlação, mas eu quero ver essa correlação aqui nos meus dados, que sempre que um evento ocorre, pouco depois o outro evento vai ocorrer. Como é que eu capturo essa relação? Eu já dei para vocês os ferramental de capturar isso. Assim, talvez vocês não consigam fazer isso agora do zero, mas tem que escrever taxas. E essas taxas tem que, de alguma forma, capturar como os processos evoluem ao longo do tempo. Isso aqui eu já mostrei essa figura. Mas, mais do que isso, tem que capturar fatores de influência de um processo do outro. Então, se eu pego o usuário U, que pode ser Flávio, Flávio assiste vídeos com uma taxa constante dele, que ele gosta, mas só que Flávio também assiste vídeos influenciado pelos amigos, que é esse parâmetro aqui, BVU. Então, isso é a influência do nó V no nó Flávio, que é o nó U. E essa influência do nó V em Flávio, e eu somo isso para todos os outros amigos, porque são taxas e é bacana que eu posso somar isso. Então, Flávio funciona como uma soma de amizades. Então, para todos os meus amigos, todos eles têm uma influência beta, e essa influência decai de acordo com o kernel K aqui, que pode ser aquela exponencial. Então, se um amigo meu assistiu um vídeo ontem, um dia, sei lá, 8.600 e poucos segundos, geralmente é. Sempre deve ser. Isso vai decair exponencial com quanto mais tempo passa. Entende? Então, se meu amigo viu um vídeo hoje, que é essa memória, ele tem uma chance muito alta de influenciar hoje. Mas isso decai quanto tempo vai passando. Se faz muito tempo que meu amigo viu esse vídeo. Se meu amigo viu esse vídeo um ano atrás, muito provavelmente não é esse evento que vai fazer eu ver o vídeo. Isso é ponderado por um peso, que é o quão forte é a minha amizade com essa pessoa, e eu faço aqui o histórico de todas as mensagens daquela pessoa. Né? Qualquer mensagem passada do meu amigo pode me influenciar, só que as mais recentes, porque é exponencial, tem mais chance de me influenciar. Então, eu parti daquela taxa, escrevi uma equação que eu sei que parece complicado a princípio, mas ela faz sentido no mundo da internet, onde as coisas ocorrem em bursts, e onde amigos influenciam um ao outro. Note que eu não sei se V é meu amigo. Eu faço isso para todos os Vs. São talvez para todos os Vs, eu acho. Não sei o que é SM, não, mas para todos os Vs. Só que se esse número for 0, quer dizer que aquela pessoa não tem influência nenhuma em mim. Então, eu não tenho nenhuma aresta nesse gráfico. Se esse número for muito alto, quer dizer que eu tenho influência entre essas duas pessoas. Eu já falei para vocês, só que eu não vou mostrar, que dá para aprender isso, porque eu tenho uma função de intensidade, eu tenho uma verossemelhança, e a gente consegue aprender essa coisa.
E quando você roda esse modelo em dados reais, você consegue pegar a influência entre diferentes entidades. Aqui são pessoas em sites da internet, se não me engano, consumindo sites de drama, movies, shows, música, esportes, kids, ciência, law, etc. E aqui eu mensuro qual é a probabilidade, por esse parâmetro B aqui, então os valores desse gráfico são o parâmetro B, eu tenho n ao quadrado deles para cada par de nós, então isso vira uma matriz de adjacência de um grafo, depois que eu aprendo o modelo dos dados, dizendo, olha, qual é a chance de depois você entrar no site de drama e ir para outro site de drama? É bem alto. Mas também existe uma chance de ir para um site aqui de música, entende? Porque drama e música deve ter alguma relação. Em comparação, kids, depois que eu saio de um site de kids, eu não vou para muito canto, não. Porque crianças ficam consumindo só aquela informação. Ou deveria ser uma coisa assim, talvez eu errei um pouco a linha. Não, a linha kids é mais ou menos assim também. Então, aprendendo esse B dos dados, eu aprendo o meu grafo dos dados. Entende? E eu consigo ter alguma inferência em cima desses grafos. Deixa eu ver se eu passo para frente aqui. Tá bom, então eu vou passar bem... Porque acho que agora vai... Realmente em 15 minutos não vai dar certo, não. Então, isso é o modelo de Hawkes que a gente falou. Só reescrevendo ele de outra forma. Tipo assim, todos os meus amigos têm influência. O histórico de todos eles tem influência. Essa influência depende de um kernel. Então, isso aqui é uma função muito lenta de avaliar. Então, a intensidade de uma amizade minha num tempo T, só assim, quebrando o que isso quer dizer, né? A intensidade de Flávio no tempo T, dado o histórico de todo mundo, depende do comportamento fixo de Flávio, mais uma influência de todas as amizades que Flávio tem e de todo o histórico que Flávio tem. Se você consegue escrever essa equação, você consegue aprender um modelo e você consegue tirar informação. Como você tem essa taxa, repetindo mais uma vez, a probabilidade de um evento, que é SFT aqui, dado o histórico, sempre vai ser a mesma para qualquer taxa. Então, você estima isso. Nessa sua taxa aqui, deveria ter um parâmetro... Eu sei que a anotação vai mudando de um slide para o outro, porque eu meio que colei de mais de um artigo, né? Tem um parâmetro de influência. Você vai ter n ao quadrado parâmetros de influência, e isso vai definir o seu grafo. Modelos de Hawkes, eles são bem lentos. Por quê? Porque para cada amizade sua e para todo o histórico da sua amizade, você tem que avaliar essa função. E deveria ter uma animação aqui que não rodou. Mas, basicamente, você tem que vir aqui. Nesse tempo T, eu tenho que olhar qual a influência desse ponto, desse ponto, desse ponto, desse ponto, deste ponto, deste ponto, deste ponto, deste ponto, esse, para avaliar essa função aqui como um todo. Só fazendo um pouco de propaganda, antes de terminar a apresentação, né? O último trabalho que a gente fez, então, se você tem interesse nisso, a gente pode conversar para pensar em alguma coisa, foi justamente como fazer esses modelos serem mais rápidos. Então, ao invés de usar um modelo de Hawkes, existe um modelo chamado, que são modelos de Wold. Pequena historiazinha aqui, essa pessoa, o Wold, é importante na estatística, mas ele fez esse modelo nos anos 50, ninguém usou para nada, e a gente meio que descobriu que ele é bem útil. Então, a história é bacana também. Então, o que é que esse modelo fala? Dado que demorou 5 minutos entre minha última conversa com você, qual é o tempo que vai demorar na nossa próxima conversa? Então, isso vira um modelo markoviano, se você entende um pouco de modelo de Markov. Dado o último tempo entre eventos, qual é o próximo tempo entre eventos? E a grande vantagem desse modelo é que eu não vou ter que avaliar mais todos esses tempos. Eu só tenho que ver aqui quais são os tempos entre eventos para aprender os meus parâmetros de uma forma markoviana. Então, a intensidade de Flávio no tempo T vai depender de um parâmetro das amizades que Flávio tem com os outros, que são os nós B aqui. Então, qual é a influência de B em Flávio, que é o nó A, e uma função. Só que o que é importante dessa função é que ela só depende do último tempo entre eventos. Eu não vou somar todo o histórico, eu só vou somar o último tempo entre eventos para todos os meus amigos. Então, isso vira uma função bem rápida de avaliar. Agora, a animação deu certo. Porque no tempo T,
eu tenho que olhar só esses tempos entre eventos. Então, aqui é o último evento de Flávio e o último evento de Flávio por si só. O último evento de Flávio e o último evento de um amigo, possível amigo. O último evento de Flávio e outro amigo. O último evento de Flávio e outro amigo. Note que isso não é T menos o ponto X aqui, né? Isso é entre os últimos eventos que Flávio tem. Mas isso eu avalio com um loop só dos meus dados. E quando a gente aprendeu esse modelo, que aprendeu o alfa, esse aqui é bem mais simples. Não tem esses somatórios pesados em todo o histórico, ou seja, é um modelo markoviano, só depende do último histórico. Existe um fator alfa, que captura a influência entre nós. Esse modelo ele funciona muito bem para a base da internet, novamente, para a base de comportamento humano. A gente roda isso em 3, 6, 9, 10 bases de dados, são bases gigantescas de dados, tem anos de eventos acontecendo aqui. E quando a gente rodou esse modelo, o que foi bacana e surpreendente é que ele funciona muito bem. Na verdade, ele chega a funcionar até melhor de modelos que usam o histórico inteiro. Ou seja, a gente talvez não precise avaliar esse histórico inteiro para aprender um grafo de infecção. Basta você me dar o tempo entre o último evento. Então, se você viu a palestra do Rodrigo ontem, você deve saber um pouco o que é precisão. Isso aqui é a fração de acertos. Ou seja, eu não tenho um grafo, mas eu vou estimar um grafo. E depois que eu estimo esse grafo, eu pego para cada nó, quem são os amigos que eu estimei? Aí eu olho para o grafo real, que eu escondi em algum canto, porque eu tenho que avaliar o modelo de alguma forma, e vejo qual a fração de amigos que eu consigo recuperar com o meu modelo. E qual é a fração dos top 5 amigos, dos que eu mais converso, que eu consigo recuperar com o meu modelo. Então, o nosso modelo tem uma precisão aqui no eixo Y. Esse número vai entre 0 e 1. E 1 é o melhor número possível. Vários outros modelos da literatura que são muito mais lentos têm aqui o valor entre eles. Então, quando está aqui o nosso modelo ganha, quando está aqui o nosso modelo perde, e você vê que a gente quase sempre ganha. Quando a gente quer pegar os top 5 amigos, ou os top 10 amigos, ou os top 20 amigos. Mas quando vai aumentando as amizades, a gente vai ficando pior, pior e pior. Então, o nosso modelo funciona muito bem para pegar as suas amizades mais próximas, mas aquelas pessoas que você não é tão próximo, aí sim você precisa de mais histórico. A gente não pega isso. Mas, geralmente, você quer isso aqui. Você quer os top 5, top 10. Então, o nosso modelo funciona razoavelmente bem. Ok, eu tive que correr na última parte. Então, eu sei que faltou muitos detalhes. Os slides eu posso colocar online no meu site, assim como os códigos, os notebooks. Eu tinha um outro notebook para mostrar, mas talvez eu só coloque online aqui mesmo, porque não tem tempo. Mas é um notebookzinho mostrando como você pode aprender um grafo, uma rede desses dados. Então, assim, só para mostrar aqui talvez os dados reais, né? Eu tenho dados que são timestamps, que são eventos, assim, pessoas acessando blogs na internet. Então, eu capturo cada momento, quando uma pessoa vê um blog, né, ou quando um blog cita outro blog, né, então eu tenho um gráfico disso, e eu aprendo esse gráfico aqui, que seria meio que assim, aprender um gráfico da internet usando um modelo como esse. Geralmente os blogs falam de si só, mas eles também comunicam entre si, e tem algumas linhas aqui, só que está muito ruim, para assim, que faz sentido, coisas do mesmo tema, conversando entre si. Então, isso eu posso colocar online para quem quiser brincar um pouco com isso e quem quer brincar um pouco com essas métricas de avaliação. E os outros modelos não são tão bem, mas, bom, isso aqui é mais temas de pesquisa mesmo. Obrigado. Perguntas? Vocês vão ter que falar alto. Eu estou só aqui hoje. Ninguém? Nossa. Ok. Como é que está a escola? Está indo bem? É muita coisa em pouco tempo. Então, deixa eu fazer o seguinte com vocês. Vamos fazer um formulário. Eu vou mando para você, também todo mundo. Formulário de... Talvez seja a última chance que eu esteja aqui na frente de vocês, que amanhã eu não devo vir. Talvez eu não devo vir. Então, eu vou tentar fazer um formulário, passar para todos vocês olharem e responderem o que acharam da escola. Essas coisas são, sim, levadas em consideração. Tipo, no ano passado, alguém falou que não tinha minicursos. Então, a gente tentou fazer o mais próximo do minicurso que é possível nesse auditório, entende? Mas eu sei que acaba que viraram palestra de 2 horas.
Mas com o tempo a gente quer, sim, ir melhorando isso e talvez achar um espaço maior para ter mais gente e talvez ter cursos mais práticos. Então, por favor, respondam o feedback quando eu mandar ele. É isso e bom coffee break.